Olá, aluno! Olá, aluna! Seja bem-vindo à nossa primeira teleaula da disciplina de Bioética e Biossegurança. Eu sou a professora Franciele Midori. Para quem ainda não me conhece, eu sou enfermeira, sou especialista em gerência de serviços de enfermagem e mestre e doutoranda em enfermagem. E também sou a professora responsável por essa disciplina. O tema da nossa aula de hoje será sobre ética e moral. Hoje nós falaremos, dando aquele início, aos conteúdos dessa disciplina, falando questões sobre ética, bioética, para que vocês tenham esse apanhado inicial para entender as diferenças entre ética e moral. Falaremos também sobre alguns assuntos referentes aos conselhos profissionais, que tem a ver também com os códigos de ética que cada profissão tem, principalmente as profissões que estão relacionadas ao mundo da saúde, à área da saúde. Falaremos também de alguns temas controversos, que é importante de nós debatermos, refletirmos e também contextualizarmos junto com as questões referentes à bioética. Hoje, para nós iniciarmos a nossa disciplina, nós teremos um momento de quiz também. Então, para isso, vocês irão entrar, diante do nosso próximo slide, eu vou apresentar para vocês que vocês podem entrar no Kahoot, que é um quiz que a gente chama de Kahoot. Vocês podem entrar por meio do navegador kahoot.it ou por meio de um aplicativo, baixar o aplicativo Kahoot, tá? Quando vocês baixarem esse aplicativo, lá vai ter uma opção para vocês colocarem o PIN. Tá? O PIN do nosso game de hoje é o 361440, tá? Então, vocês podem entrar por meio do navegador ou por meio também do aplicativo do seu celular. Vai ter um campo para vocês colocarem o PIN, vocês irão colocar e depois terá um outro campo para vocês colocarem o nome de vocês e do local em que vocês estão. Combinado? Então, nós teremos dois momentos que nós realizaremos o quiz na aula de hoje. Na metade da nossa aula, no primeiro bloco, e depois nós finalizaremos a nossa aula no segundo momento com mais 4 perguntas referentes à aula de hoje do nosso quiz. Então, anotem aí esse número, já vão entrando, deixem no jeito o nosso game. E se alguém chegar atrasado, algum colega de você chegar atrasado, passa esse PIN também, para que no momento, na metade da nossa aula, a gente consiga aproveitar e fixar o conteúdo da melhor forma possível. Combinado? Então, hoje nós teremos o Kahoot. E aí, vamos então contextualizar a nossa aula. Então, eu trago para vocês uma reflexão, para a gente pensar sobre a nossa aula de hoje e pensarmos o que é ética, Então, o que seria essa ética? Então, nesse slide eu trago para você. Então, o que é ética? Por que nós devemos estudar ética? Quando a gente fala de ética, na verdade, é isso que nós iremos conceituar até mesmo na nossa aula de hoje, para a gente saber a diferença entre ética e moral. Parece coisas tão parecidas, não é verdade? Mas elas têm algumas divergências que a gente vai conseguir conceituar hoje, Quando eu falo em ética, é algo teórico, é algo que envolve sociedade. Quando eu falo em moral, é algo pessoal, é algo que tem uma mobilidade, eu posso mudar algumas questões, mas elas andam em conjunto e faz parte da nossa vida. E quando nós somos profissionais da área da saúde, nós temos que pensar muito bem em questões relacionadas à ética e também à bioética. Nossas condutas, nossos atos, as nossas ações são envolvidas por preceitos éticos e bioéticos. Então, é importante, sim, nós sabermos o que cada um significa e a importância que isso tem na nossa vida, na nossa conduta profissional, tá? Então, nós veremos essas questões, mas, além disso, nós falaremos também sobre algumas profissões que nós temos na área da saúde, para a gente fazer essa reflexão também, pontuando cada uma dessas profissões, e também sobre alguns temas controversos. São aqueles temas que dão aquele debate, aqueles temas que cada um tem a sua opinião e que nós temos que respeitar, mas também nós temos que ver, diante do nosso país, da nossa legislação, o que cada um desses temas controversos eles nos trazem, o que a legislação ela traz para cada um desses contextos. Combinado? Então, vamos começar com a nossa primeira temática.
Agora nós falaremos sobre realmente essa diferença entre ética e moral. O que vocês acham? Vocês acham que há diferença? Eu já dei, né, um breve spoiler ali falando um pouco sobre uma pequena diferença entre ética e moral. Então vamos, né, estudar mais a fundo conceituando ética primeiramente. Então, quando eu falo, né, nessa questão de ética, eu falo muito sobre o que é certo, o que é errado, ou também fala-se sobre o bem e o mal, né? Então, é a questão realmente de nós pensarmos se as condutas que nós estamos tendo, elas são certas ou erradas. Então, a ética, ela vem de origem grega, do ethos, que significa o quê? Propriedade do caráter, né? Cada um de nós temos o nosso caráter. Mas, além disso, nós temos conceitos éticos, princípios éticos que nos norteiam e que, por mais que eu tenha o meu caráter, essa ética, ela vai me ajudar a conduzir a minha vida e a tomar algumas decisões baseadas nesses princípios. Então, é um dos mecanismos de regulação das relações sociais do homem e é considerado como um estudo geral do que é bom ou do que é mal. Então, vamos refletir o seguinte. Imagina se não existisse ética. Imagina se a gente não conseguisse diferenciar o que é bom e o que é mal. Numa sociedade pluralista, que nós temos várias pessoas diferentes uma da outra, que pensa de forma diferente. Então, se a gente não tivesse princípios éticos que nos direcionasse, isso falando de forma, né, social, como uma sociedade, seria muito difícil o convívio. Ou a gente não saberia o que é certo, o que é errado, não saberíamos o que é o bem, o que é o mal. Então, a ética, ela vem realmente para a gente entender e conduzir, né, os nossos atos sociais, né, com relação às nossas condutas. Voltando para o slide. Temos também, né, que pensar qual a diferença entre ética e moral, né? Então, essa é uma das principais dúvidas que acaba gerando para a gente. Então, quando eu falo em ética, ela envolve muitas questões relacionadas à teoria, ou seja, o modo social de agir, normas e regras sociais. Então, são questões sociais que envolvem a condução de algumas situações. E a ética, ela envolve questões coletivas. Então, ela se constrói a partir do consenso de várias morais. Então, a ética, ela está envolvida com a moral, sim. Mas a ética, vamos pensar que ela é algo coletiva, é um modo social de como que eu vou agir, como que eu vou agir diante da sociedade. Então, geralmente, ela está ligada a questões teóricas, ela é permanente, mas ela é universal também, né? Então, por exemplo, quando eu falo em código de ética, que nós iremos ver daqui, um dos assuntos da nossa aula de hoje, código de ética profissional. Então, são condutas éticas que eu tenho na enfermagem, eu tenho na estética, né? Eu vou ter na medicina, eu vou ter na biomedicina, em todas as profissões, nós temos códigos de éticas para que a gente consiga conviver em sociedade e que as nossas condutas elas sejam regidas eticamente, né, de acordo com o que a profissão ela nos diz, o que ela designa para nós enquanto profissionais. Então, quando eu falo em ética, ela envolve muito questões sociais. Voltando para o slide. E aí, nós temos então a moral. A moral, ele é um modo pessoal de como que eu vou agir. Então, são normas e regras pessoais. E quando eu falo na questão de moral, é algo mais individual e acaba fundamentando a ética, né? Então, ela tem ali uma ligação, uma entre a outra. Então, quando eu falo em moral, ele é muito ligado a questões comportamentais. O meu comportamento, ela é temporária porque ela pode ser cultural, né? Eu posso modificar algumas questões do que eu penso, né? E ela está relacionada muito a hábitos e costumes. Então, nós vimos aqui que a ética e a moral, elas andam em conjunto, mas são questões diferentes em alguns pontos. Ética ligado muito para a questão social e moral ligada para questões pessoais. Ela pode ser mutável. A ética, geralmente, ela é imutável porque ela acaba sendo universal, né? Muda de acordo com o tempo, também com o consenso coletivo,
pode-se mudar algumas condutas éticas. E a moral, por ser algo pessoal, depende da cultura, né, de como que eu penso, de como que eu estou no momento, ele acaba, assim, passando por algumas mudanças. Então, agora eu trago nesse slide algumas definições, então, para a gente entender sobre ética e moral. Então, a ética, busca de justificativas para as regras que são propostas pela moral e pelo direito, né? Então, ela traz, né, a gente fala em princípios éticos, né? É a moral e o direito estabelecendo algumas regras, principalmente regras de convívio e regras relacionadas, por exemplo, ao meu ambiente de trabalho, né? O ambiente também em comunidade, né? Tem a ver também. E está mais relacionado com uma opção individual, uma escolha ativa que requer adesão muito íntima de cada pessoa a valores e princípios ligados diretamente à noção de uma autonomia individual. Portanto, né, cada pessoa é responsável por definir a sua própria ética, baseado, então, em todas essas questões, né, ligadas à sociedade. Já a moral é um conjunto de princípios, valores e normas que regulamentam o quê? A conduta humana em suas relações sociais. E aí, quando a gente fala em moral, a gente fala muito do quê? De códigos de conduta, né? Então, a moral, ela tem, né, ela vem esse nome de origem latina, significa costumes, conduta de vida, estando relacionado com as regras de conduta humana, né, em suas relações no dia a dia. Então, isso aqui é mais ou menos para a gente fazer essa diferença, né, entre ética e moral. Então, para a gente entender esses dois conceitos, é importante, né, nós estabelecermos essas diferenças, porque a partir de agora a gente vai entender um pouco sobre o quê? Sobre a bioética, né? Então, os profissionais da área da saúde, nós falamos muito em questões relacionadas à ética com a vida. Então, a bioética, né? Então, quando a gente fala em questões éticas, nós envolvemos um contexto mais relacionado com a sociedade, com um pensamento ali mais global, que a gente tem que também, né, seguir conforme as condutas, né, conforme o que cada uma das nossas profissões, por exemplo, ela se organiza, ela prega, ela nos conduz. E a moral, ela é algo muito ligado realmente às nossas condutas, né, pessoais. Então, muita gente fala assim, ele não é ético, porque ele não trabalha conforme o que foi preconizado de uma maneira geral na sociedade. Mas a moral é muito interligado com o meu indivíduo, né, com o meu ser individual, que eu tenho, cada indivíduo tem a sua moral envolvida, mas que essa moral também ela é conduzida por preceitos éticos para que a gente consiga conviver bem, né, em sociedade, tanto em comunidade, né, como na nossa família, como também no nosso ambiente de trabalho. Por isso que nós temos, então, os nossos códigos de éticas que nos auxiliam a conduzir a nossa vida profissional também. E agora vamos falar sobre bioética. O que significa a bioética? Então, vamos contextualizar e entender o que significa a bioética e também a sua aplicabilidade. Então, eu trago para você nesse slide que a bioética, ele é um estudo transdisciplinar das ciências biológicas, das ciências da saúde, ética e do direito. Então, tudo isso envolvendo, né, transdisciplinar. Então, quando eu falo de questão de bioética, ela envolve, né, a biologia, ciências da saúde, ética, o direito, porque traz muitas legislações que respaldam as nossas condutas relacionadas à bioética, tendo como finalidade investigar todas as situações que estão relacionadas com a vida humana, animal ou vegetal. Então, quando a gente pensa nesse contexto de bioética, até uns anos atrás, no início do século passado, por exemplo, a gente não tinha ainda algo muito definido com relação à bioética. Então, não havia um cuidado especial com relação à pesquisa com seres humanos, com animais, ou até mesmo condutas, procedimentos relacionados ao ser humano. Então, a gente não tinha nada que nos respaldasse, nada que trouxesse algo que garantisse uma segurança, né, diante da nossa vida. Então, a bioética, ela traz essas questões, né, relacionadas à vida dos animais, né, dos seres humanos,
como um todo, para que a gente seja respeitado e as nossas opiniões também sejam respeitadas e assim a gente consiga ter um convívio adequado e também respeitando o próximo, né? Então, em todas as nossas profissões, né, relacionadas à área da saúde, a gente está interligado à questão da bioética. Nós precisamos ser profissionais éticos, mas termos também princípios bioéticos muito bem enraizados ali diante das nossas condutas do dia a dia. E aí eu trago para você, então, nesse próximo slide, para falar que aqui no Brasil, os profissionais de saúde, eles têm, então, códigos de ética específico. Então, para cada profissão, tem-se, né, códigos de ética específico. Até porque nós precisamos diferenciar uma profissão da outra. Então, não tem como eu realizar um código de ética geral para todos os profissionais. Cada profissional, diante da sua especificidade, nós vamos, né, ter ali um código de ética especial, diante, né, do que condiz com a nossa realidade. E aí, toda essa questão de código de ética, ele é também respaldado pelos conselhos federais, né? Então, tem resoluções, né, que trazem os códigos de ética e eles são, né, liberados ali pelos conselhos federais. E isso faz com que esse código de ética nos norteie diante da conduta que cada profissional deverá ter no seu dia a dia. Então, ele é direcionador. Realmente, esse código de ética nos dá diretrizes de como que eu posso conduzir o meu dia a dia de trabalho. Então, a bioética, ela está relacionada especificamente à abordagem de conflitos morais e éticos na saúde, né? Então, falando assim de uma forma geral, quando a gente consegue diferenciar o contexto de bioética e de ética, de ética e de moral, a bioética nada mais é do que como que deverá ser conduzido as questões de moral e de ética na área da saúde, né? Então, isso acaba sendo algo também, né, muito direcionador no nosso dia a dia. E agora eu vou falar para vocês alguns princípios da bioética. Então, princípios são o quê? São diretrizes, aquele respaldo para que a gente entenda se as nossas condutas estão sendo, né, se nós estamos respeitando questões relacionadas à bioética. E nós temos 4 princípios e agora nós iremos estudar cada um deles para a gente diferenciar um do outro e entender também melhor esse contexto de bioética. Vamos começar falando sobre o princípio da beneficência, tá? Então, como o próprio nome diz, ó, vamos pensar pelo nome, beneficência de bem, né? Então, dever de ajudar o próximo, de fazer o bem, de acordo com os interesses da pessoa. Então, o relatório de Belmonte, né, por exemplo, que foi editado em 1968 pela Comissão Nacional de Proteção de Pessoas, na pesquisa, né, ele trouxe essa questão de nós nos atentarmos, com certeza, por esses princípios da bioética, começando pelo da beneficência. Então, com relação à beneficência, é preciso reconhecer o valor moral do outro na busca por evidenciar o bem. Então, buscar o máximo de benefícios e reduzir o mal, minimizar, né, os riscos, né, diminuir os riscos pensando nas questões relacionadas, então, ao seu bem. Então, o que a gente pode pensar, por exemplo, como um exemplo clássico desse princípio da beneficência? Por exemplo, uma médica que ela está num pronto-socorro e chega um bandido ferido, que sabe que ele fez muito mal para a sociedade, por exemplo, matou alguma pessoa, mas ele está gravemente ferido. De acordo com esse princípio bioético da beneficência, ela tem que atender essa pessoa independente do que ele fez. Porque no Código de Ética Profissional, né, dos profissionais da área da saúde de forma geral, a gente tem esse princípio da beneficência, de fazer o bem independente, né, do que for. A gente tem que pensar, né, por esse lado. Esquecer que ele é um bandido, que ele fez mal para outras pessoas, mas que naquele momento aquele paciente precisa dos cuidados médicos. Então, só para a gente contextualizar e ficar claro, né, por exemplo, um princípio da beneficência, que é uma garantia que tem, né, como um dos princípios da bioética. Agora, vamos conhecer o segundo princípio.
O segundo princípio que nós temos é o da não maleficência. Então, é o dever de não fazer qualquer mal a outra pessoa, não causando danos ou colocando-a em risco. Então, nós temos alguns autores que falam que a não maleficência é muito parecido com a beneficência. Se a beneficência eu tenho que fazer o bem, consequentemente, eu não vou fazer o mal. Mas não, a gente tem ainda esse princípio da bioética que fala da não maleficência. Então, o que ele traz, né? Primeiro, não prejudicar. Então, a frase que define a não maleficência é primeiro, não prejudicar. Não fazer qualquer mal a outra pessoa, não causando danos ou colocando em risco. Então, tem como objetivo evitar que um tratamento ou uma pesquisa cause mais dano do que os possíveis benefícios. Então, esse contexto de não maleficência, por exemplo, na nossa área da saúde, para quem gosta da área de pesquisa, o que quer dizer? Que se eu estou pesquisando algo clínico, né, uma mudança ali de acordo com um produto testado, por exemplo, na pele, né? Tem algum produto ali para tirar alguma mancha. Eu tenho, de acordo com esse princípio bioético, mesmo que eu vou testar em seres humanos, eu não posso causar malefícios graves para ele. Eu tenho que diminuir qualquer risco de causar algum mal, algum risco à sua vida, né? Então, isso é um respaldo até que as questões, né, até mesmo essa defesa ao ser humano traz, né, com relação à bioética, de não trazer nenhum malefício, não maleficência. Né? Então, o prejuízo, né, o mínimo possível. Né? Então, isso tem a ver com o princípio também da bioética. Agora, vamos conhecer o nosso terceiro princípio. O terceiro princípio, ele traz sobre a autonomia. Então, é o poder de decisão que o indivíduo tem sobre si mesmo e que cada ser humano, ele deve ter a sua liberdade resguardada e garantida. Então, todos têm a capacidade e liberdade de tomar suas próprias decisões. Então, qualquer tipo de procedimento a ser realizado no corpo de um indivíduo ou que tenha relação com a vida deve ser autorizado por ele. Então, eu não posso ter condutas sem ter realmente a autorização da pessoa que está passando por determinado procedimento, por determinada pesquisa. Eu tenho que ter a sua autorização ou do responsável que está respondendo legalmente pelos seus atos. Então, se eu faço algo que eu não tenha o devido esclarecimento, né, eu não esclareça para outra pessoa e que ela não aprove a conduta que eu estou realizando, então eu não estou agindo de uma forma ética, né, conforme a bioética. Então, isso é muito importante, né, de nós definirmos. Então, por exemplo, esse princípio da autonomia. Nós temos pacientes terminais, que quando a gente fala que ele está nessa terminalidade, ele entra em cuidados paliativos. Então, por exemplo, né, um paciente em estágio terminal de câncer, ele não tem mais nenhuma terapia que possa curá-lo, então por isso que ele está, né, em estágio de terminalidade, mas, enquanto profissionais da área da saúde, nós podemos proporcionar a ele os cuidados paliativos, que é um cuidado para dar conforto, para retirar a dor, né, fazer analgesia, manter uma qualidade de vida para ele até, né, a chegada da sua morte. Mas o paciente, ele tem essa autonomia de escolher se ele quer ter esses cuidados paliativos ou não. Né? Então, se ele tem a consciência, se ele tem ali essa possibilidade de julgar ali o que está acontecendo naquele momento, diante do princípio da autonomia, ele tem esse poder de escolha, esse poder de decisão, se ele vai continuar com esse procedimento ou não. Né? Então, só um exemplo para a gente ter com relação à questão, né, da autonomia. E agora nós falaremos sobre o princípio da justiça ou equidade, que é o quarto princípio da bioética, que é a distribuição de deveres e benefícios sociais de forma coerente e adequada para todos os indivíduos pertencentes a uma determinada sociedade. Então, como o próprio nome diz, é questão relacionada à justiça e equidade, né? Então, a justiça, né, ele defende a distribuição dos serviços de saúde de forma justa e que deve haver igualdade de tratamento para todos os indivíduos,
Só que aí a gente não pode também confundir que essa igualdade, ela não consiste em dar o mesmo para todos, mas sim em dar a cada um o que cada um precisa. Por isso que tem a ver com a justiça. Então, ser justo, eu vou dar o tratamento de acordo com a necessidade. Todo mundo tem direito a atendimento, e aí eu vou dar esse atendimento de acordo, né, com o que cada um precisa, né? Que a gente fala de equidade. Equidade acaba sendo até um dos princípios do SUS também, que é tratar os desiguais de forma desigual. Que ele é diferente um pouco do contexto de igualdade, que eu vou tratar todo mundo do mesmo jeito. A equidade não, eu vou tratar os desiguais de forma desigual. Então, nesse princípio da bioética, né, um dos princípios da bioética, fechando agora com a justiça, eu trago para você essa questão, então, que nós precisamos ser justos também, né, tratar todos de forma igual, mas sendo, né, baseado na equidade, né, não tratando igual, né, todo mundo da mesma forma, mas tratando os desiguais de forma desigual. E aí eu consigo, então, com certeza, respeitar o ser humano e agir também de acordo com preceitos, né, com princípios da bioética. Agora nós falaremos sobre bioética e pesquisa. Então, a bioética e a pesquisa, elas estão ali, ó, inteiramente interligada. Então, todas as pesquisas que envolvem seres humanos, nós temos sim que agir com os princípios da bioética. E agora vamos falar um pouco mais para a gente entender esse mundo da pesquisa e também, né, que envolve seres humanos e que envolve questões relacionadas à bioética. Então, os princípios sobre o comportamento humano eticamente correto, ele começou lá no princípio, lá no final do século XIX para o início do século XX. Então, durante muitos séculos, a medicina, ela foi exercida de uma forma autoritária. A gente não tinha nenhum princípio bioético. A gente não tinha ética que regulamentasse, que respaldasse, né, o ser humano e trouxesse um respeito, né, com relação à sua vida. Então, não existindo praticamente nenhuma autonomia por parte do paciente. Então, o paciente não tinha voz ativa. Diferente de hoje, que o nosso paciente, o nosso cliente, ele tem essa autonomia e nós, enquanto profissionais da área da saúde, nós precisamos respeitar. Então, a utilização dos seres humanos ou animais em pesquisa, ele foi exercido durante muito tempo de forma abusiva. Não sei se vocês já chegaram a ver alguns documentários ou se vocês já leram alguns tipos de matérias, de reportagem falando como que acontecia a pesquisa lá há séculos atrás. Não havia nenhum respeito, né? As pessoas aproveitavam, por exemplo, nos campos de concentração, né, para fazer alguns experimentos. Nós tivemos um avanço da medicina muito grande naquela época, né? Muitos procedimentos foram atualizados e melhorados, procedimentos foram inventados também naquela época. Mas, junto com isso, não havia nada que respaldasse o ser humano. Então, eles faziam de qualquer forma, eles se aproveitavam das pessoas mais vulneráveis. Então, isso foi, querendo ou não, positivo, mas trouxe, consequentemente, algo muito mais negativo pelo desrespeito, né, ao ser humano. Então, foi algo histórico que nós temos, realmente, que fez parte para a gente entender como que nós estamos atualmente com relação às questões, né, de bioética. Então, vamos entender um pouco desse contexto histórico. E aí, o que nós tivemos? Os nazistas, eles disponibilizavam prisioneiros para experimentos médicos, né? Então, isso foi algo muito evidente na época, né? De disponibilizar os prisioneiros em campos de concentração para realização, né? Para disponibilização, deixava à disposição dos médicos para realizar determinados tipos de experimentos. E aí, né, a partir desse movimento, né, de ter tantas questões assim realizadas de forma errônea, nós tivemos, após a final da Segunda Guerra Mundial, o Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, ele julgou, então, 20 médicos considerados criminosos de guerra devido a esses experimentos. Então, no dia 19/8 de agosto, né, de
1947, 7 desses médicos foram condenados à morte, 7 foram absolvidos e o restante foi preso. E a partir desse momento, nós tivemos, então, o Código de Nuremberg, que trouxe, então, algumas diretrizes de como que deveria acontecer esses procedimentos médicos, essas pesquisas com seres humanos. Então, foi um marco importante quando a gente fala em bioética e pesquisa, o Código de Nuremberg, porque a partir, né, desse tribunal, desse julgamento desses médicos que foram realmente, fizeram, né, algumas atrocidades ali com os seres humanos naquela época, partiu então a criação desse código. E agora a gente vai conhecer alguns desses princípios desse Código de Nuremberg para a gente entender como que foi organizado essa questão relacionada às pesquisas com seres humanos. Então, eu trago para você nesse slide que alguns princípios éticos, né, do Código de Nuremberg, ele traz o seguinte, que o consentimento voluntário do ser humano é absolutamente essencial. Então, para a participação das pesquisas, precisava ter consentimento voluntário. Nada que fosse arbitrário, nada que fosse prejudicial realmente, que a pessoa não quisesse participar, ela tinha esse livre-arbítrio de não participar. O experimento ele deve produzir resultados vantajosos para a sociedade. Então, eu tenho que comprovar que realmente o meu experimento, né, o que eu estou pensando, pesquisando, ele vai trazer vantagens para a sociedade. Senão, não é necessário ser realizado. O experimento ele deve ser baseado em resultados de experimentação animal, né? Então, ele trazia essa questão que também poderia ser baseado não somente em experimentação com seres humanos, mas também, né, de forma animal. Isso vamos pensar em 1947, tá? O experimento deve evitar o sofrimento físico ou mental e nenhum experimento deve ser conduzido quando existirem razões para acreditar numa possível morte ou invalidez permanente. Então, se tivesse qualquer chance, né, de dar errado e trazer prejuízos graves ali, né, para o nosso paciente, para a nossa participante da pesquisa, eu poderia, né, não fazer, ou ele não seria aprovado. Opa, deixa eu ver aqui que não está aparecendo. Ah, agora sim. O grau de risco aceitável, ele deve ser limitado pela importância também humanitária. Deve haver cuidados especiais para proteger os participantes também desse experimento. Então, é importante que haja um cuidado especial de proteção, né, e não somente realizar e deixar ali a pessoa sem nenhum cuidado. O experimento deve ser conduzido por pessoas cientificamente qualificadas e, durante o experimento, o participante deve ter plena liberdade de se retirar. Então, se ele não quiser mais participar da pesquisa, né, desse experimento, ele tem essa liberdade garantida de não continuar. E durante o curso do experimento, o pesquisador deve estar preparado para suspender os procedimentos em qualquer estágio. Então, isso trazia o quê? Com certeza, um respaldo muito importante, uma garantia da pessoa que estava passando por esse experimento, que até então não tinha nenhum código, não tinha nada que realmente o respaldasse ou trouxesse algum amparo, né, legal diante da pesquisa. Então, realmente foi um marco, né, o Código de Nuremberg, apesar que ele ficou ali um tempo ainda inativo, e aí ele começou, a partir da década de 60, 70, de 1960, 1970, conforme o slide eu trago para vocês, com a Declaração de Helsinki, ele começou a realmente ser colocado em prática, tá? E aí nós temos também a questão do Comitê, né, de Ética em Pesquisa e também de alguns departamentos que são essenciais quando nós falamos em pesquisa com seres humanos. Nós temos, por exemplo, o Conselho Nacional de Saúde, que por meio dele, eles realizaram uma resolução 196 de 96, que traz algumas diretrizes e normas regulamentadoras para as pesquisas com seres humanos, que elas acontecem de forma direta ou de forma indireta também.
A partir de todo esse estudo realizado, né, e do crescimento e de melhorar cada vez mais as questões voltadas às pesquisas com seres humanos, a partir de então, é obrigatório a utilização do termo de consentimento livre e esclarecido, que também é conhecido como TCLE. Então, quando alguém for fazer, por exemplo, uma pesquisa com seres humanos, vocês terão que, a pessoa que vai passar pelo experimento, preencher esse termo de consentimento livre e esclarecido, dizendo que ele está autorizando a pesquisa e que ele também entendeu o objetivo daquela pesquisa e que, se ele quiser desistir em algum momento, ele está respaldado, né, por esse termo de que ele pode fazer isso sem problema algum. Também temos o nosso comitê, né, de ética em pesquisa. Todas as pesquisas que envolvem seres humanos e animais devem passar pelo CEP, que é o Comitê de Ética em Pesquisa. Então, isso aqui é extremamente importante também. E aí nós temos também a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que é uma instância colegiada vinculado ao Conselho Nacional de Saúde. E a pesquisa e o uso adequado de animais. Hoje em dia nós temos também um respaldo muito grande com relação às pesquisas, né, e os animais. Então, antes não tinha também um controle com relação a essa pesquisa e a utilização correta, né, de alguns animais. Hoje em dia, nós temos, né, várias campanhas de pesquisadores que não estão mais utilizando animais para a realização, né, de alguns cosméticos, né, de alguns procedimentos, né, o animal free, né. Então, também, né, tem essa vertente. Então, a cada ano que vai passando, a gente vai, sim, melhorando alguns quesitos, se adequando e, cada vez mais, respeitando, né, os seres humanos e também os animais. Agora eu vou trazer para você uma situação-problema que envolve princípios éticos e princípios bioéticos. Vamos conhecer? Então, eu trago a história do Augusto. O Augusto, ele é presidente do Conselho Federal de Fisioterapia. Certo dia, ele recebeu uma denúncia de um profissional chamado Nicanor, afirmando que a sua assinatura foi falsificada. Segundo ele, quem falsificou foi seu próprio chefe, na clínica onde ele trabalhava. Nas guias de solicitação de atendimento, que seriam posteriormente pagas pelo convênio, constavam mais de 100 sessões para tratamento no período de apenas 2 meses. E, para complicar ainda mais o caso, em todos os atendimentos, a paciente supostamente atendida era a esposa do chefe, do Nicanor. Então, com base nessas informações, quais foram os princípios éticos, bioéticos, que não foram respeitados nessas práticas? Então, o chefe do Nicanor, né, o chefe direto, ele acabou falsificando a sua assinatura e ele foi ali, né, no Conselho Federal, fazer uma denúncia diante do Comitê de Ética, porque não foi justo isso e ele acabou ainda trazendo alguns transtornos, né, para a sua vida profissional. Então, o Nicanor, fisioterapeuta, ele teve sua assinatura falsificada. E aí nós tivemos, né, diante desse contexto, alguns princípios éticos e bioéticos que não foram respeitados. Então, né, de acordo com a resolução de número 424, de 8 de julho de 2013, estabelece um código de ética e deontologia da fisioterapia. Então, cada profissão da área da saúde tem o seu código de ética e deontologia, que traz ali algumas diretrizes de como que os profissionais deverão se comportar, né, se portar diante de algumas situações. Então, não foram respeitados, né, diante desse conceito, os preceitos da ética profissional, da moral e das leis em vigor. Então, tem uma questão que temos vários apontamentos relacionados à conduta antiética desse profissional. Então, fere os princípios éticos e a autonomia profissional, que é a assinatura de um trabalho que não foi executado. Então, ali a autonomia profissional, querendo ou não, né, do Nicanor, ela foi alterada, ele foi utilizar a sua assinatura, né, diante de uma conduta que ele não fez. Então, além de ser julgado pelo Conselho Federal de Fisioterapia, poderá com certeza ser encaminhado para a Justiça Comum e assim ter, né,
devidas sanções tomadas, né, diante dessa situação. Então, são questões que envolvem, que são questões recorrentes, né, no nosso dia a dia e que pode acontecer, que vai ferir os nossos preceitos éticos com relação à nossa profissão. Então, nós temos, sim, que ter condutas, né, de realmente ir para frente, de tentar buscar soluções e até mesmo fazer, né, as denúncias próprias para que as medidas sejam tomadas da melhor forma possível. E que, né, quando a gente fala em questões éticas e bioéticas e que ferem, né, nossa conduta profissional, isso com certeza pode interferir até mesmo na vida, né, dos nossos clientes, né, dos nossos pacientes. Então, nós precisamos, sim, agir na legalidade, agir diante o que eu entendo, né, de moral e de ética e de bioética para que eu tenha, né, uma vida profissional, né, de acordo com o que seria ideal, né, e com certeza proporcionando uma qualidade no nosso atendimento. Agora nós teremos então o nosso momento do quiz, tá? Eu vou deixar novamente para vocês o número do PIN, vou deixar 1 minuto para vocês entrarem e eu já volto para a gente então começar a nossa primeira rodada do game de hoje. Já temos 21 pessoas participando. A Estela, a Marie, a Deni, a Nath, a Marcela, a Noemi, a Elane, a Larissa, a Leide. Sejam todos bem-vindos. A Brenda, a Bianca, a Bruna, a Naira. Então, vamos iniciar nosso quiz de hoje? Vamos para a nossa primeira pergunta. Vai aparecer para vocês aí as questões com cores e vocês vão apertar. Quanto mais rápido vocês apertarem, mais vocês pontuam. Ó, um conjunto de princípios, valores e normas que regulamentam a conduta humana em suas relações sociais. Se vocês acham que essa afirmativa ela é verdadeira e é ética, vocês apertarão o vermelho. Se vocês acham que é moral, vocês apertarão o azul. Então, conjunto de princípios, valores e normas que regulamentam a conduta humana em suas relações sociais. É a moral, tá? Então, uma pessoa acertou. Então, quanto mais rápido vocês respondem, mais vocês pontuam também, tá bom? A Amora está em primeiro lugar. Alguém colocou o número do nosso PIN, está em segundo. A Naira em terceiro, a Bruna em quarto e a Inaia em quinto. Então, vamos para a nossa segunda pergunta. Dever de ajudar o próximo, de fazer o bem de acordo com os interesses da pessoa. É o princípio da beneficência, da não maleficência, da autonomia ou da justiça. Dever de ajudar o próximo, de fazer o bem de acordo com os interesses da pessoa. Beneficência, não maleficência, autonomia ou justiça. Então, qual resposta vocês acharem que é correta, vocês deverão apertar em cima, tá? Beneficência, não maleficência, autonomia ou justiça. 11 pessoas acertaram, agora vocês foram melhor. Muito bem, é o princípio da beneficência. Então, em primeiro lugar está a Stephanie, em segundo a Bianca, em terceiro a Gisele Rocha, em quarto a Janai e em quinto a Karina. Vamos para a nossa terceira pergunta de hoje. Poder de decisão que o indivíduo tem sobre si mesmo e que cada ser humano deve ter sua liberdade resguardada e garantida. É o princípio da beneficência, da não maleficência, da autonomia ou da justiça.
É o princípio da beneficência, da não maleficência, da autonomia ou da justiça? 24 pessoas já responderam. Beneficência, não maleficência, autonomia ou justiça. Poder de decisão que o indivíduo tem sobre si mesmo. 4 pessoas acertaram, é a autonomia, tá? Acho que vocês acabaram apertando primeiro, né, que é a beneficência, mas é a autonomia, que é o poder de decisão que o indivíduo tem sobre si mesmo e que cada ser humano deve ter sua liberdade resguardada e garantida, né, de acordo, né, com a sua autonomia. Então, em primeiro lugar, a gente tem a Mari, de Sobral, a Stephanie em segundo, a Bianca em terceiro, a Gisele Rocha em quarto e a Janá em quinto. Vamos para a nossa última pergunta dessa sequência. Após o julgamento dos médicos nazistas, foi criado o Declaração de Helsinki, o Código de Nuremberg, o Código de Ética ou a Constituição Federal. Após o julgamento dos médicos nazistas, foi criado a Declaração de Helsinki, o Código de Nuremberg, o Código de Ética ou a Constituição Federal. Essa tá fácil também. Vamos ver quantas pessoas irão acertar. 24 pessoas responderam, é o Código de Nuremberg, tá? Que lembra quando eu falei sobre o julgamento dos médicos nazistas? E aí nós tivemos aquele julgamento e depois foi criado o Código de Nuremberg, tá bom? A Marie ou Mari, né? Eu acho que deve ser assim. Sobral em primeiro, a Bianca em segundo, Yasmin em terceiro, a Stephanie em quarto e a Gisele Rocha em quinto. Então, nós tivemos agora nossas 4 primeiras perguntas. No final, nós teremos mais 4 perguntas para nós fecharmos a temática de hoje. Vamos dar continuidade no nosso próximo tema. Agora nós falaremos sobre o exercício legal da profissão, principalmente quando nós pensamos nas profissões da área da saúde. Então, esse exercício legal é como que nós podemos conduzir o nosso trabalho de forma legal, de forma que nós seguimos legislações, códigos de éticas, resoluções que acabam respaldando o nosso dia a dia de trabalho. Então, eu trago para você nesse slide que nós temos, né, os conselhos profissionais da saúde que têm como objetivo regularizar, regulamentar e fiscalizar os profissionais que trabalham na área da saúde. Então, para isso que serve os conselhos regionais e também os conselhos federais, de acordo com cada uma das profissões. Assim também como fazer a representação política dessas classes, atuando em conjunto com o Poder Legislativo, os ministérios, secretarias e conselhos de saúde, somando sempre esforços em todas as instâncias. Então, nada mais é do que também, né, fazer essa representatividade, né, dos profissionais e também representando, fiscalizando, regulamentando, trazendo novas legislações, né, trazendo novas resoluções para o processo de trabalho. Então, isso acaba sendo um dos papéis, os objetivos dos conselhos profissionais da saúde. E ele faz também essa fiscalização do exercício profissional. Então, com autonomia administrativa e financeira, mantidas pelas contribuições de cada profissional inscrito, quando de sua habilitação para o exercício profissional, né? Então, ele traz essa fiscalização também do exercício profissional. E aí nós temos, né, atualmente, os conselhos, eles exercem um papel indispensável no processo também de construção de um pacto pautado na ética e nos direitos humanos, buscando a justiça social e também buscando a democracia, né, no dia a dia de trabalho também. Todas essas profissões, elas possuem um decreto-lei que foi elaborado especificamente para cada profissão de saúde. Então, cada profissão de saúde tem uma lei do exercício profissional e também, né, tem os códigos de éticas que ajudam, com certeza, a conduzir o dia a dia de trabalho. E eles são válidos para todo o território nacional, sendo específico para todos os portadores de diplomas expedidos por cursos, né, superiores reconhecidos pelo Ministério da Educação e Cultura, o MEC.
Então, hoje em dia, mais é o Ministério da Educação, né? Nem fala tanto cultura. Então, esses decretos, eles surgiram com diversas resoluções com a finalidade de esclarecer, regulamentar e definir os padrões e conceitos, né, de determinadas condutas técnicas e proibições também para cada área. Então, quando a gente fala de legislação que conduz, né, o trabalho das diversas profissões que nós temos leis, né, do exercício profissional que realmente fala as diretrizes, fala o que é obrigatório, as proibições, como deve ser conduzido, né, alguns procedimentos, alguns atos, o que deve ser realizado ou não por aquela profissão. Então, tudo isso acaba sendo regido também por esses documentos realizados pelos conselhos também, né? Então, isso acaba dando um direcionamento muito importante para os profissionais, né, da área da saúde. E agora eu vou apresentar para você nesse slide as profissões da área da saúde. Então, nós temos a biologia, a biomedicina, a educação física, a estética e cosmética, a farmácia, a fonoaudiologia, a enfermagem, a fisioterapia, medicina veterinária também encaixa como profissionais da área da saúde, os nutricionistas, né, a nutrição, odontologia e a psicologia também, né, como algumas das profissões da área da saúde. Quando a gente fala profissionais da área da saúde, é que mexe realmente, né, com vidas, né, com pessoas ali que estão precisando do nosso atendimento, né? Então, quando a gente lida com seres humanos, nós lidamos, e com a saúde, né, com bem-estar, com certeza nós nos configuramos como profissionais da área da saúde. E todos esses profissionais, nós precisamos pensar em códigos de ética que conduz, né, o direcionamento das atividades. Agora, vamos falar sobre o código de ética. Então, o código de ética, ele é um documento que contém inúmeras diretrizes para orientar as pessoas sobre as atitudes e condutas ideais de aspecto moral e que devem ser aceitas pela sociedade. Então, é realmente um documento que vai nos dar essas diretrizes, né, para que a gente consiga ter condutas adequadas no nosso dia a dia. Então, cada profissão da área da saúde tem o seu próprio código de ética e ele é redigido visando adequar-se a lutas, interesses e também ambições da sociedade, favorecida pelos serviços ofertados pelos profissionais, no qual o Código de Ética tem essa efetivação. Então, conceitos éticos, deontológicos, quando a gente vê essa palavra aqui, ó, deontológicos, ele tem a ver muito com leis, tá? Então, são conceitos relacionados à ética e também às leis, estão intimamente ligados às leis e normas legais do país, né? Automaticamente, né? Continuando essa frase. E aí, nós temos também outra organização que é importante nós conceituarmos para que vocês entendam, e isso também tem a ver com o contexto dos profissionais da área da saúde, que é a Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde é a nossa organização master, né? Que acaba trazendo várias diretrizes em nível mundial de como que deve acontecer alguns procedimentos relacionados à saúde. Então, o principal objetivo da organização é desenvolver ao máximo possível o nível de saúde de todos os povos. Então, com esse desenvolvimento de saúde, a gente tem, então, que traçar algumas diretrizes diante da necessidade, né, de cada país, de cada localidade, pensando, né, em ter um nível de saúde para todos os povos, que isso acaba também sendo algo, né, bem utópico, na verdade, né? Então, nós temos no nosso mundo, nível mundial, vários países desenvolvidos e subdesenvolvidos e que precisam realmente melhorar muito ainda o seu conceito de saúde, né? Mas é algo que a Organização Mundial de Saúde, ela está ali lutando, né, e tentando equiparar, né, mesmo que seja algo bem para o futuro e que seja até um pouco inatingível. E nós também temos um outro órgão que nós chamamos Organização Pan-Americana de Saúde, que aí envolve o quê? As Américas, né? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela é mais macro, mas quando a gente vem para os continentes americanos, América do Norte, América do Sul,
e América Central também, a gente tem a Organização Pan-Americana de Saúde. Então, o seu trabalho é promover a melhora das condições de saúde dos países das Américas. Conhecida também como OPAS, a sua sigla, né, Organização Pan-Americana da Saúde, ela faz parte da Organização das Nações Unidas. Então, só para a gente finalizar e entender, né, esses dois órgãos importantes também, que estão relacionados com a saúde, com os profissionais da área da saúde, com as questões que envolvem código de ética e direcionamento realmente das condutas dos profissionais, que estão inteiramente ligadas, né, condutas éticas e legais da profissão, que nós precisamos ter, sim, diretrizes, direcionamentos, pensando principalmente nas nossas condutas baseadas em questões relacionadas à bioética. Então, temos também, né, esses dois órgãos, que são órgãos mais macros, em níveis mais mundiais e também, né, nível das nossas continental, né, das Américas, que também auxiliam e eles promovem, né, querem realmente que as questões de saúde sejam melhoradas cada vez mais. Agora nós falaremos de alguns temas controversos. Primeira parte, né, falaremos de alguns que realmente são temas que nós precisamos refletir, que cada pessoa ela tem sim a sua opinião, né, e nós devemos respeitar, mas nós temos também, né, algumas legislações que nos amparam, que dão também direcionamento de como que esses temas controversos, eles podem ser refletidos aqui no nosso país. Então, vamos começar falando sobre a questão da vida. Então, primeiramente, né, eu trago sobre o direito à vida. Então, constitucionalmente, nós temos, todo mundo tem o direito à vida, por isso que é muito falado no nosso país essa questão, porque está previsto, assegurado na Constituição da República Federativa do Brasil, né, que todo mundo tem esse direito à vida e muitas das condutas relacionadas a temas controversos, né, que trazem alguma reflexão, ele vem ao encontro de que todo mundo tem o direito à vida. Então, como que, por exemplo, a gente não tem pena de morte aqui no nosso país? Porque isso é inconstitucional, porque na Constituição da República Federativa, nossa Constituição de 1988, nós temos muito claro essa questão, né, do direito à vida. Então, não existe ainda uma resposta definitiva da ciência que comprove quando realmente se inicia a vida. Então, essa é uma discussão muito grande, né, que nós temos hoje em dia. Quando que se inicia a vida? Né? Para alguns têm algumas teorias de que, a partir da concepção, nós já temos vida. Outros já partem de que, após algumas semanas, que nós podemos considerar, quando tem a formação, né, da parte neural ali do embrião, que a gente pode ter essa relação de vida. Então, com certeza, é um tema muito polêmico e ainda não tem nada que comprove realmente que bateu-se o martelo, né, em falar que aquele momento inicia-se a vida, né? Então, todos os avanços da ciência na área da saúde não podem e não devem impedir a vida, porque isso também nós temos, né, constituído, né? Nós temos a nossa Constituição Federal falando sobre a questão da vida. Então, realmente é algo polêmico, não é verdade? Muitas pessoas têm opiniões diferentes, né? Então, o que nós temos que ouvir e tentar entender cada um, né, desses contextos, mas, né, realmente, de acordo com a nossa legislação, nós temos que, em todos os momentos, respeitar a vida. E agora eu trago para você nesse slide, falando sobre a questão de interrupção da gravidez, né? Então, esse também é um tema que é controverso, muito polêmico, e aqui no nosso país, ele é considerado crime, né, de acordo com a nossa legislação. E aí nós temos, então, algumas situações que é considerado crime. O aborto provocado pela gestante, então, né, às vezes de forma induzida, né? Então, quando a pessoa ela tem realmente a vontade, né, de abortar, então, um aborto provocado pela gestante. Nós também temos a seguinte situação, que é considerado crime, né, conforme a nossa legislação,
que é o aborto provocado por terceiro, sem o consentimento da gestante, e o aborto provocado por terceiro com o consentimento da gestante. Mas nós temos situações que o aborto ele é considerado, então, lícito, falando isso, né, em legislação brasileira. E aí nós temos algumas situações, como, por exemplo, o aborto sentimental, que é a gravidez que é resultado de um estupro. Então, isso, né, legalmente falando, ele não é considerado um crime, é considerado um aborto lícito. Outra questão é o aborto terapêutico, que não existe outra forma de salvar a vida da gestante. Então, não tem outra forma, vai ter comprometimento para a mãe ali, ela pode morrer em qualquer momento. Então, ali, nesse momento, né, então, não é considerado crime. Outra questão é o feto anencefálico, quando há a ausência completa do cérebro. E aí, então, nesses casos, acabam, né, aprovando, né, considerando como se essa situação não fosse um crime. Então, nós temos, né, essas situações que são exceções, né, quando a gente fala da questão da ininterrupção da gravidez. Então, aqui eu estou falando de uma legislação, né, brasileira, e aí tem várias vertentes também que são contra e são pró, né, então, o aborto. Então, querendo ou não, é um tema controverso, mas que envolve questões relacionadas à bioética também. Então, o que nossa legislação ela traz? O que o nosso país ele fala sobre essa questão? Se eu agir contra a lei, eu estou agindo também, né, diante das questões bioéticas do que condiz a minha profissão, né, por exemplo. Mas aí nós temos outros países que têm condutas diferentes e têm legislações diferentes diante desse mesmo assunto, que é, com certeza, um assunto bem polêmico. E agora vamos ver outro assunto polêmico também e que é importante nós refletirmos sobre ele também. Vamos lá? Eu trago para vocês também a questão da reprodução assistida. Então, o que seria a reprodução assistida? Ela tem o papel de auxiliar na resolução dos problemas de reprodução humana, facilitando o quê? O processo de procriação. Mas vocês já pararam para pensar de como que acontece a reprodução assistida e como acontecem as questões relacionadas à bioética de todo esse processo? Então, a reprodução assistida, elas podem ser realizadas, por exemplo, na preservação social ou oncológica de gametas, embriões e tecidos germinativos. Então, quando eu quero ali, por exemplo, né, eu estou passando por um tratamento oncológico, que eu vou ter o comprometimento, né, das minhas células reprodutivas, e eu posso, então, fazer essa reprodução assistida, congelamento de óvulos, ou congelamento já do embrião para posteriormente fazer a implantação. Então, isso, com certeza, é garantido também constitucionalmente, né, legalmente. Podem ser utilizadas desde que exista uma probabilidade de sucesso e não se incorra em um risco grave de saúde para o paciente ou o possível descendente. Então, tem questões, olha aqui, relacionadas também à bioética, né? Então, não pode causar mal. Isso é um princípio da não maleficência, né? De não provocar mal tanto para a mulher como também para o bebê. Então, isso também tem questões, né, de bioética envolvida. Outras questões relacionadas à bioética, ela traz também o seguinte: a idade máxima das candidatas à gestação por técnicas, né, de reprodução assistida é de 50 anos. Então, tem também um parâmetro a ser seguido com relação à idade também. As técnicas de reprodução assistida não devem ser aplicadas com a intenção de selecionar o sexo. Então, isso falando com princípios bioéticos, um código de ética que existe para a reprodução assistida, eu não posso, se eu quiser ter, né, um bebê por uma fertilização, né, artificial, né, eu não posso escolher selecionar o sexo do bebê, tá? É proibida a fecundação de ócitos humanos com qualquer outra finalidade que não a procriação humana. Então, imagina, né? Então,
tudo isso tem esse respaldo, né, ético e bioético para que realmente seja para procriação humana e não para outras finalidades. Em caso de gravidez múltipla decorrente do uso de técnicas de reprodução assistida, é proibida a utilização de procedimentos que visem a redução embrionária. Então, olha que interessante, né? Geralmente é implantado, né, vários embriões e pode ser que mais de um dê certo, ele comece ali a ter, né, a mulher realmente consegue continuar com a gestação, mas pode ser que naquele momento, se foi colocado 3 embriões, por exemplo, esses 3 embriões, eles acabam dando resultado. Começam a realmente, né, a ter uma continuidade ali da sua vida, a crescer, né, naquele ambiente ali uterino, mas a mulher em nenhum momento ela pode optar, não, eu quero ter só um deles. Né? Então, se teve 3 implantados, a gestação ela prossegue. Então, de acordo com os princípios bioéticos, né, tem que ter todo esse cuidado envolvendo a reprodução assistida também. E agora vamos para outro tema, vamos lá? Agora nós falaremos de outros temas controversos que trazem, né, uma reflexão para nós também e que é importantíssimo a nossa discussão. Então, vamos começar falando também sobre o transplante de órgãos. Né? Então, o que seria o transplante de órgãos? O transplante de órgãos é a retirada de órgãos, tecidos, células e partes do corpo humano que poderá ser efetuada após a morte encefálica com o consentimento expresso da família. Né? Então, quando eu falo do transplante de órgão, a gente lida, né, com essa situação até mesmo do consentimento expresso da família. Em caso de morte encefálica, ou em caso de morte que eu tenha a possibilidade de doação de órgãos, a gente precisa também desse consentimento, né, expresso pela família. Então, qualquer pessoa capaz, nos termos da lei civil, poderá dispor de órgãos, tecidos, células e partes do seu corpo para serem retirados em vida também, né, para fim de transplantes ou enxerto em receptores que sejam cônjuges, companheiros ou parentes até o 4º grau, na linha reta ou colateral. Então, todas essas questões que envolvem transplante de órgão, eles estão ali respaldados pelo decreto de número 9.175, de 18 de outubro de 2017, tá? E traz, então, essas diretrizes sobre a questão do transplante de órgãos. E é vedada a cobrança à família do potencial doador e ao receptor e sua família de quaisquer dos procedimentos referentes à doação. Então, nesse decreto, ele traz, né, muito bem colocado essas questões, até mesmo que não pode haver cobrança, né, de dinheiro, ali, de espécie, sobre essas questões relacionadas ao transplante de órgãos. Outra questão que nós falamos muito hoje em dia também, que é a engenharia genética. Então, o que seria essa engenharia genética? É definida como um conjunto de processos que possibilitam a manipulação dos genes de um organismo. Então, a engenharia genética mexe com a parte genética ali e faz essa mudança de genes, né? Essa manipulação dos genes para trazer benefícios, né, para a humanidade. Geralmente fora do processo normal reprodutivo deste, envolvendo frequentemente o isolamento, a manipulação e a introdução do DNA, né, num ser vivo. Então, é a produção, por exemplo, de organismos geneticamente modificados, né, os vegetais e animais, inclusive seres humanos. Então, a engenharia genética ela vem crescendo cada vez mais. A gente ainda tem várias dúvidas com relação a esse processo, né? Então, por exemplo, né, os alimentos que são geneticamente modificados, as consequências futuras que esses alimentos eles poderão ter, né, para a nossa vida. Mas mesmo assim, tendo toda essa questão de fazer parte do nosso dia a dia, existem também princípios bioéticos que acabam regendo toda a manipulação, toda a movimentação
que envolve a engenharia genética também, né? Então, não pode acontecer de qualquer forma. Eu tenho que ser tudo muito bem pensado para não ter, né, nenhum malefício. Se essas mudanças, elas têm que, com certeza, pensar no bem, né, no bem-estar, em possibilidades de mudanças positivas, né, na humanidade. Então, tudo isso também é pautado em princípios bioéticos. E agora nós vamos falar o contexto que fala, então, das questões, né, de tratar os pacientes terminais, né, o tratamento de pacientes terminais, discutindo, então, esses três contextos de eutanásia, distanásia e ortotanásia. A eutanásia, ela é muito falada também, né? Quantos filmes que a gente não assiste, ou reportagem que fala sobre a eutanásia. Falando do contexto da palavra mesmo, né? Ela significa uma boa morte, ou morte sem dor. Então, não sendo aceita por ferir a conduta ética, moral e legal. Então, aqui no nosso país, não é legalizado a eutanásia, né? Então, nós não podemos, enquanto profissionais da área da saúde, antecipar a morte. Então, quando eu falo em eutanásia, eu estou falando das questões de antecipar a morte. Então, nós temos vários casos aqui no nosso país, né, de muitas vezes terem alguns procedimentos que acabam antecipando essa morte. E isso vai ao contrário, né, do que nossa Constituição Federal ela traz, que é o direito à vida. Mas nós temos também um outro termo que chama o quê? Distanásia. A distanásia, ela tem a ver com prolongar a vida. Então, é a prática pelo qual se prolonga, através de meios artificiais e desproporcionais, a vida de um enfermo que lhe é incurável. Então, o que acontece na distanásia? Às vezes, aquela pessoa, ela não tem, né, mais uma expectativa de vida devido ao seu diagnóstico. E aí, os profissionais ficam colocando remédio, né, alguns medicamentos, ficam fazendo alguns procedimentos que acabam, com certeza, prejudicando ainda mais, né, aquele paciente. Então, ele fica prolongando a morte daquele paciente, então chama de distanásia. E a ortotanásia é o ciclo natural, né? Então, quando é morrer naturalmente, não fazer procedimentos invasivos para prolongar os dias de vida. Então, aquela acaba sendo aquela morte natural. Então, nós temos uma legislação bem forte, né, com relação à eutanásia aqui no nosso país. É também um tema que é muito discutido, refletido, várias pessoas têm opiniões diferentes com relação a eutanásia. Em outros países, a eutanásia, ela pode acontecer, né? Ela é legal, né? Mas no nosso país, ela é proibida. Então, se algum profissional da área da saúde acaba realizando algum procedimento que leve o paciente, né, a morrer, isso pode ser considerado uma eutanásia e ele também será penalizado, né, de acordo com a lei. Agora, nós teremos uma situação-problema que envolve um paciente terminal e a eutanásia, para a gente vivenciar e entender, né, a aplicabilidade da eutanásia diante das questões de bioética. Vamos conhecer? Então, eu trago para vocês a situação da Janete. A Janete, ela é uma enfermeira que está há 1 ano trabalhando em uma UTI. E aí, na semana passada, foi internada a Dona Maria, uma paciente terminal. O marido da paciente veio conversar com ela e contou que sua mulher está com câncer há quase 1 ano e que agora ela está com metástase em vários órgãos. Disse que sua mulher está sofrendo muito, praticamente implorou que Janete desligasse os aparelhos. Então, a marido da Maria, ao ver o seu sofrimento, implorou para a Janete realizar a eutanásia na sua esposa e a Janete pode ou não pode realizar o pedido do marido de Maria. Então, conforme nós discutimos e nós vimos, né, nos temas controversos, os temas que são realmente muito falados e debatidos atualmente com relação às questões que envolvem a bioética, então vamos tentar resolver, né, essa situação junto com a Janete, a Dona Maria e o seu esposo. Então, de acordo com os princípios legais e bioéticos no Brasil, ninguém da equipe médica, nem mesmo o médico ou ainda qualquer familiar da paciente,
pode desligar os aparelhos, por mais doente que a paciente esteja. Então, os nossos princípios legais e bioéticos aqui no Brasil não dão nenhum respaldo para os profissionais da área da saúde com relação a isso. A função de todos os profissionais, neste caso, é sempre preservar a vida do paciente e tentar aliviar o seu sofrimento. Então, o nosso papel realmente é de aliviar o sofrimento, proporcionar analgesia, um conforto para os seus dias finais, para a sua terminalidade, mas a gente não pode, enquanto profissional, antecipar essa morte por meio de algumas condutas que nós podemos realizar durante o seu cuidado. Então, é importante nós deixarmos bem destacado essa questão, com certeza, da eutanásia, que aqui no Brasil, e diante de vários países também, essa prática, ela não é legal. E agora, vamos finalizar a nossa aula de hoje com o nosso quiz. Vamos lá? Para vocês entrarem, caso alguém saiu, tá? O PIN é o 361-440. 361-440. Eu vou iniciar para que a gente consiga finalizar a tempo a nossa aula de hoje também, tá? Então, vamos lá para a nossa quinta pergunta. É uma verdadeira ou falso, tá? O Código de Ética, ele é um documento que contém inúmeras diretrizes para orientar as pessoas sobre atitudes e condutas ideais. Se vocês acham que essa afirmativa é correta, vocês apertarão o azul. Se vocês acham que essa afirmativa ela é falsa, vocês apertarão o vermelho. Então, o Código de Ética ele é um documento que contém inúmeras diretrizes para orientar as pessoas sobre atitudes e condutas ideais. Verdadeiro ou falso? 10 pessoas responderam, 9 pessoas acertaram, muito bem. O Código de Ética, ele é um documento que contém, sim, inúmeras diretrizes para orientar as pessoas sobre atitudes e condutas ideais. A Marie, eu acho que é a Marie, espero que esteja falando certo, em primeiro, a Bianca em segundo, a Iane Ionekawa em terceiro, a Gabi Chimendes em quarto e Yasmin em quinto. Vamos para a nossa sexta pergunta. É considerado crime, de acordo com a legislação brasileira, o aborto sentimental, o aborto provocado pela gestante, o aborto terapêutico ou o feto anencefálico? É considerado crime, de acordo com a legislação brasileira, o aborto sentimental, o aborto provocado pela gestante, o aborto que é considerado terapêutico ou o aborto por ser feto anencefálico. 12 pessoas acertaram. O aborto provocado pela gestante. A Bianca em primeiro, a Marie em segundo, a Lani em terceiro, ou Iane, em terceiro, a Gabi em quarto e a Ellen em quinto. Vamos para a nossa penúltima pergunta. A reprodução assistida não pode ser utilizada na preservação social de gametas. Verdadeiro, azul, falso, vermelho. A reprodução assistida, ela não pode ser utilizada na preservação social de gametas. Verdadeiro, azul, falso, vermelho. Vamos ver, 26 pessoas já responderam. Verdadeiro ou falso? Essa afirmativa ela é verdadeira ou é uma afirmativa falsa? 28 pessoas responderam. Ela é falsa, tá? Ela pode ser utilizada, sim, na preservação social dos gametas. Vamos para a nossa última pergunta. É a prática de prolongar a vida por meios artificiais e desproporcionais de um enfermo incurável. Eu estou falando de eutanásia, eu estou falando de ortotanásia, eu estou falando de distanásia. É a prática de prolongar a vida por meios artificiais e desproporcionais de um enfermo que é considerado incurável. A eutanásia, a ortotanásia ou a distanásia. Vamos ver se vocês prestaram atenção na minha aula com essa última pergunta. 27 pessoas responderam, 5 pessoas acertaram. É a distanásia, tá? É a gente prolongar a vida. É o contrário da eutanásia. Então, vamos ver o nosso pódio da aula de hoje. Em terceiro lugar, nós temos a Bianca. Em segundo lugar, a Iane.
E em primeiro lugar, quem ficou? A Marie de Sobral. Pessoal, parabéns para quem está no pódio, parabéns para todo mundo que participou também, ou que está assistindo a nossa aula de hoje. Hoje nós falamos sobre temas muito importantes, né, relacionados à questão da ética, né, da bioética, a moral, vimos a diferença entre ética e moral. Falamos um pouco sobre a questão das profissões da área da saúde, o seu código de ética, o seu conselho que traz todo o seu respaldo ali com relação à legislação e às condutas éticas também. E falamos de alguns temas controversos que têm totalmente uma ligação com as questões bioéticas, que fazem parte do nosso dia a dia, tanto na nossa vida pessoal como da nossa vida profissional também, e que nós temos sim que pensar que todas as nossas condutas, elas têm que ser baseadas em preceitos éticos e também preceitos bioéticos. Desejo a vocês um ótimo estudo, estou à disposição. Muito obrigada pela presença de vocês nessa aula e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!